Na minha opinião, as pessoas querem sim ser livres. O instinto de liberdade é natural ao ser humano. Qualquer pessoa que acorde um dia algemada vai lutar ferozmente para se livrar de suas amarras. Um cristão mesmo poderia citar até de cabeça as palavras de São Paulo aos Romanos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O ser humano não se sente completo se não possui a sua liberdade, e dela não pode usufruir como bem entender. Isso é característico do ser humano, isso faz parte da nossa natureza. Assim nascemos, assim permanecemos. Ok, neste momento você certamente está me chamando de doido, porque eu estou afirmando que o ser humano quer ser livre e que os indivíduos, por natureza, buscam sua liberdade, enquanto nós vemos diariamente, ao nosso redor, as pessoas entregando sua liberdade individual no altar estatal sem qualquer tipo de pudor, não por estarem sendo coagidas ou roubadas, mas em muitos casos de forma completamente voluntária. Pois bem, você está certo. O que temos visto com assustadora regularidade é um número cada vez maior de pessoas abrindo mão de sua liberdade, sem qualquer tipo de luta, sem sequer esboçar reação. Se você está certo, porém, eu estaria errado? E não, no meu entender, eu não estou errado. Ou seja, por incrível que pareça, eu e você estamos corretos. O fato é que, embora o ser humano ame a sua liberdade, existem outras coisas que o ser humano também ama, e indivíduos que possuem algum tipo de fraqueza moral ou que não tenham sólidas bases éticas, esses outros pontos se manifestam de formas nada desprezíveis. Basicamente, existem dois desejos no coração do homem que são capazes de suplantar sua natural necessidade de viver livremente: o desejo de se sentir seguro e o desejo de não assumir as consequências de suas próprias decisões. Em resumo, o ser humano entrega a sua liberdade ou por uma falsa sensação de segurança ou por medo da responsabilidade, ou tragédia das tragédias, por um misto desses dois fatores. O ser humano quer ser livre, mas o nosso instinto natural, por vezes, nos empurra para esses dois desejos, o da falsa segurança e o de abrir mão de assumir nossas responsabilidades. Chame isso de evolução biológica, chame isso de natureza decaída em decorrência do pecado original. O fato é que, se por um lado essas fraquezas podem comprometer o indivíduo, de maneira geral, por outro lado, quando elas são exploradas pelo Estado, a coisa se deteriora de formas inimagináveis. Aí não se trata apenas do problema de um indivíduo, mas sim de uma perversão social que descamba em coletivismo e em pessoas se atacando e se acusando mutuamente sob as mais diversas desculpas. Temos visto a todo momento pessoas entregando de bandeja a sua liberdade em troca de uma pretensa segurança no âmbito da saúde, a garantia de que ninguém será infectado pelo patógeno X ou Y, como se o Estado fosse capaz de garantir esse tipo de coisa. O medo da morte é cruel e tira a racionalidade das pessoas. Nós sabemos disso muito bem. Ser colocado diante da possibilidade de ser retirado desta vida é algo que tira o chão de muita gente. Portanto, quando se acena com a possibilidade de que um ente superior, como o Estado, possa impedir que essa tragédia aconteça, então a mágica está feita. Venha todo-poderoso Estado e leve toda a minha liberdade em troca dessa segurança que eu tanto desejo. É claro que o Estado não pode nos garantir segurança, saúde, qualidade de vida, nem nada do tipo. Pessoas morrem a todo momento e continuarão morrendo. O Estado é incapaz de impedir a ação da natureza. A vida é algo muito acima das possibilidades do Estado. Porém, para muita gente, essa verdade, que é tão óbvia, tão gritante, fica embaçada, difusa, coberta pela fumaça do medo. Não tenha dúvidas, muitas pessoas querem mesmo ser enganadas se isso lhes trouxer algum tipo de conforto. Ou seja, uma vã esperança de segurança, que ainda que não se concretize, certamente trará um pouco de alívio ao coração dessas pessoas. Contudo, mesmo que essa segurança prometida pelo Estado não se concretize, e ela nunca se concretiza, a liberdade que foi em primeiro lugar tomada não mais será devolvida. Já era. Aqueles que entregam seu bem mais fundamental, aquele bem que caracteriza a sua humanidade, que é a liberdade, em troca de uma pretensa segurança, terminam sem essas duas coisas. E eu vou lhe dizer, é muito bem feito. Sabemos bem que ainda que o Estado pudesse mesmo garantir a nossa segurança e a nossa saúde, ainda assim seria uma atitude antiética nos tomar nossa liberdade, pois ela é um direito natural inalienável para todos os seres humanos. Contudo, embora esse ponto seja real e ultimamente bastante óbvio, não é sobre ele que eu quero me debruçar com mais calma hoje. Não, é aquele citado segundo ponto que é o aspecto central desta minha análise, pois ele surge não do resultado de um instintivo medo da morte,
medo este que nós compartilhamos com os animais, mas sim de uma consciente escolha do indivíduo que, temendo sofrer as consequências de suas livres decisões, prefere terceirizar as responsabilidades, nem que para isso ele precise, necessariamente, terceirizar também a sua própria liberdade. Sejamos sinceros, nem sempre é fácil tomar decisões em nossas vidas. Por vezes, algumas de nossas escolhas impactaram nossa existência por décadas a fio, talvez até a nossa morte mesmo. O ato de escolher, de decidir os rumos que iremos tomar, é estressante, requer uma grande dose de raciocínio e intuição e, o principal, nos obriga a arcar com as consequências dessas escolhas, desses rumos pelos quais nós optamos. Se os resultados forem positivos, ótimo, iremos desfrutar das benesses de nossas boas decisões. Contudo, se os resultados forem negativos, nós amargaremos a responsabilidade de nossas ações, arcando com os possíveis prejuízos que tais escolhas equivocadas possam acarretar. Aceitar a responsabilidade pelos resultados de nossas ações é uma atitude de extrema maturidade emocional, mas nem todo mundo está preparado para isso. Nem todos estão prontos para bater no peito e dizer: sim, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, e eu estou disposto a arcar com as consequências de minhas escolhas. A maior parte das pessoas quer, isso sim, se abster de pagar o preço de seus erros, nem que para isso seja necessário abrir mão de sua liberdade de escolha, seja em partes, seja integralmente. Portanto, inúmeros indivíduos vão preferir entregar a responsabilidade da tomada de decisão sobre diversos aspectos de suas vidas nas mãos do Estado. Não porque essas pessoas acreditem que os políticos são mais inteligentes, mais instruídos, mais benevolentes e altruístas. Não, essas pessoas querem apenas se livrar do peso da responsabilidade de decidir os rumos de sua própria vida. Por isso, elas pedirão ao Estado para lhes indicar quais remédios tomar, quais produtos consumir, qual currículo escolar adotar, qual salário receber, qual taxa de juros cobrar, quais cláusulas contratuais adotar. É muito confortável, é muito cômodo passar para os governantes a responsabilidade da tomada de decisão nos assuntos mais importantes de nossas vidas. No fim das contas, se tudo der errado, bem, a culpa não foi nossa. Para além das escolhas, porém, o grande interesse que esses indivíduos que padecem de imaturidade emocional possuem é o de terceirizar também os resultados. Se más decisões forem tomadas, eu não quero ter que pagar por elas sozinho. Então, o Estado mandará a conta para todos os demais cidadãos. Se eu sou um drogado, eu quero que as pessoas paguem minha internação numa clínica de reabilitação. Se eu sou um pródigo e não poupei nada para a velhice, eu quero que todos paguem a minha aposentadoria. Se eu sou um criminoso, eu quero que todos paguem meu curso técnico enquanto eu estou preso. E por aí vai. É claro que nesse cenário de responsabilidades compartilhadas, também as benesses das boas escolhas são divididas entre todos, de maneira que possíveis ganhos são tão diluídos que, no fim das contas, quase não são percebidos. Isso gera todo um sistema de incentivos perversos, mas isso já é tema para outro vídeo. Porém, as pessoas que, por comodismo, abrem mão de sua liberdade de escolha apenas pelo desejo de não arcar com as consequências de suas ações e decisões, não se importam em perder os benefícios de suas boas escolhas, desde que os possíveis prejuízos também possam ser socializados, tirando de seus próprios ombros o peso de seus erros e de suas misérias. Numa sociedade realmente livre, nós teremos liberdade para ditar os rumos de nossas vidas, mas a responsabilidade sobre nossas escolhas, boas ou ruins, recairá exclusivamente sobre nossos ombros. Por outro lado, uma sociedade dominada pelo Estado tende a perverter essa lógica social. Nesse trágico cenário, o Estado promete lhe garantir segurança e tomar para si as consequências de suas atitudes, mas naturalmente ele é incapaz de fazer isso. Porém, você, o indivíduo que se deixa enganar pelas mentiras estatais, não consegue perceber essa realidade que é tão óbvia e passa a buscar outros culpados pelos fracassos de sua vida e pela segurança que você não possui. Os outros indivíduos, aqueles que não aceitaram abrir mão de sua liberdade em troca das mentiras estatais. Eles são culpados. É por causa deles que você não tem segurança em sua vida. E é por causa deles que você precisa lidar com as consequências de suas más escolhas. Por isso, o Estado precisa detê-los, precisa convencê-los e, se for necessário, precisa esmagá-los. E isso explica o motivo pelo qual tantas pessoas imaturas criticam as nossas ideias. Não há uma crítica genuína aos nossos argumentos. O que há é apenas uma infantil resistência à realidade de que nós somos feitos livres para decidirmos nosso destino, mas também para lidarmos com as consequências de nossas escolhas.